Você pode celebrar o Senhor, meu amado. Aqui é um lugar onde o Senhor é celebrado constantemente. Aleluia. Lá no céu a celebração não para. Aqui é de vez em quando. Aqui a gente vai fazendo a celebração, vai cantando, vai louvando, vai celebrando ao Senhor. Mas aqui tudo é para Ele, tudo é por Ele. Para Ele são todas as coisas, amém? Amém. Ontem nós estivemos aqui na igreja, o nosso primeiro seminário, o seminário DNA, e o tema era propósito. Nós estamos no mês do propósito, né? E qual é o propósito? Propósito tem é um tema muito amplo, né? Tem o propósito de Deus para a nossa vida, tem os nossos propósitos, tem o propósito de Deus para a igreja, tem o propósito de Deus para a sua família. Então, a gente tentou pegar esse tema propósito, porque eu não sei qual é o propósito que você está precisando, que Deus possa entrar na sua causa, entrar na sua vida, mas a gente teve aqui esse seminário que foi muito, muito bom. A gente falou sobre o Espírito Santo de Deus, falamos sobre fé, falamos sobre o fruto do Espírito, falamos sobre a autoridade dada por Deus para nós, né? E a igreja precisa aprender da palavra, precisa crescer na graça e no conhecimento para poder justamente no dia mau, né, estar de pé, amém? Porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso firmamento, o Senhor, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós é o que nos alicerça, é o que nos alimenta, é o que fortalece a nossa vida. Então a gente não deve procurar o Senhor só quando tudo vai mal, a gente deve louvar e engrandecer ao Senhor enquanto tudo vai bem, justamente para que não fique ruim. Porque quando fica ruim, aí demora, às vezes demora, né? A ficar bom, amém? Mas quando já está bom, pode melhorar, porque o melhor de Deus está por vir, amém? Será que você pode já me ajudar a pregar aqui essa noite, olhar com cara de profeta para a pessoa que está do seu lado aí e dizer assim, ó, o melhor de Deus está por vir. Só quem crê aí diz um amém. Amém. Eu creio no melhor de Deus. O melhor de Deus está por vir. E foi poderoso que Deus fez aqui ontem à noite, né? Até testemunhos de cura, testemunhos aqui. Eu creio que Deus fez coisas grandes e poderosas aqui na noite de ontem, fez hoje pela manhã, e eu creio que Ele vai fazer aqui essa noite, porque a presença dEle, o Espírito dEle está aqui, e aonde Ele está, há liberdade. Há liberdade. Eu não sei o que é que você está precisando, meu amado, eu sei que existe um Deus que pode todas as coisas. E basta a gente crer, se posicionar, e se for da vontade dEle, alinhado com o propósito dEle, Deus pode fazer, Deus vai fazer em nome de Jesus. E o tema para essa noite é o propósito da igreja. Você pode declarar comigo o propósito da igreja? Qual o propósito da igreja? O que é propósito da igreja? O que é igreja? Então, quando nós falamos igreja, a gente tem que entender que igreja não é só as paredes, o tijolo, o local. Igreja é aquela celestial, é a igreja prometida, é a reunião de todos que têm os seus nomes escritos no livro da vida, os que foram lavados, comprados, chamados, remidos pelo sangue de Jesus. E esses são a igreja do Senhor. Essas são a reunião de todos os santos. Ela ainda vai acontecer, ela já existe, mas ainda nós estamos num processo para que isso seja revelado. E é justamente no dia do Senhor que isso vai ser revelado. No grande e glorioso dia do Senhor, nós vamos ter esse ajuntamento de todos aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. Tem alguém aí que está com o nome escrito no livro da vida? Eu estou lá, meu amado, não porque eu seja bom, mas porque Jesus morreu por mim, no meu lugar, pagando a minha dívida, garantindo o meu ingresso. E o Espírito Santo de Deus na minha vida é como um selo, é como um penhor que está dizendo, você está selado, guardado, marcado com o endereço certo, que é o céu. Amém?
E a gente precisa crer e precisa conhecer isso, sem duvidar, para que a gente possa... Agora não, querida. A gente está na hora da pregação. Depois, se você quiser falar comigo, a senhora fala. Aí a gente tem que entender o que é a igreja. A igreja do Senhor, ela é essa igreja gloriosa, essa igreja que é lavada, comprada e remida pelo sangue de Jesus. Então, quando nós entendemos o que é a igreja do Senhor, nós vamos entender que a igreja não é placa. A igreja não é a placa Rabone, a igreja não é placa da igreja. A placa Rabone é parte dessa igreja. A igreja Rabone, ela é como um membro dessa igreja, ela é como se fosse uma parte do corpo. Amém? E quando nós pensamos também na igreja Rabone como essa estrutura e as pessoas que nela congregam, você vai entender também que a igreja também, nós somos o indivíduo. Eu sou a igreja. Você pode dizer assim, eu sou a igreja. Você é a igreja também. E essa igreja, ela é parte dessa igreja. Você é parte da igreja. Por quê? Porque você sozinho, você não é a igreja. Você é parte da igreja. A igreja é quando nós estamos reunidos. A igreja é a ideia de assembleia. A palavra igreja, ela tem essa ideia de reunião, de assembleia, quando todos estão reunidos. Nós sozinhos, nós somos partes da igreja. Tem autoridade? Tem. Tem a vocação? Tem. Tem o seu nome escrito? Tem. Tem o Espírito Santo de Deus? Tem, mas nós não podemos dizer que eu sozinho sou a igreja do Senhor, porque nós não fomos chamados para estar sozinhos. Nós somos chamados para estar na igreja, ser igreja. E ser igreja é andar em comunhão, é andar junto, é andar com o todo. E igrejas soltas, isoladas, como eu vejo muitos pregando hoje por aí na internet, pessoas frustradas, pessoas amarguradas, pessoas decepcionadas, pessoas que foram feridas, aí elas vão para a internet, elas começam a dizer e pregar caminhos que não são verdadeiros, dizendo, a igreja é você é a igreja, você faz a igreja na sua casa, você faz a igreja sozinho. Se você fosse para ser sozinho, Deus nunca tinha reunido as pessoas, Deus nunca tinha dito, Deus amou o mundo, a humanidade, Ele teria dito, Deus amou você sozinho. Mas nós somos chamados para estar em comunhão, a gente com Deus, Deus conosco e nós em Jesus, e Jesus com Ele, e Ele com nós, e é isso que é a igreja, é essa multiforma, essa variedade. Aqui essa noite nós temos vários tipos de pessoas com dons diferentes, com pensamentos diferentes, com sonhos diferentes, com propósitos individuais diferentes, porém, como igreja, nós temos um mesmo propósito, um mesmo chamado, um mesmo Pai, e aí é onde entra a nossa unidade, amém? Então, quando nós começamos a entender o que é a igreja nunca é um indivíduo isolado. A igreja é a reunião desses indivíduos isolados, por isso que Deus nos chama de pedra bem ajustada, na edificação do Senhor, na edificação do tabernáculo, na edificação do templo de Deus. Então eu, junto com você, junto com mais pessoas, aqui formamos a igreja do Senhor. E quando for a reunião de todos os santos, nós encontraremos com todos eles ali nos ares, a igreja do Senhor, a igreja prometida para Abraão, ela vai se reunir. E nós, enquanto igreja, precisamos perceber que a estrutura física também é considerado como igreja. É uma igreja, é o templo, mas é um templo físico. A gente também é considerado como templo. Por quê? Porque também temos a habitação do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele tanto está nesse lugar, quanto também ele está dentro de nós. E o Espírito de Deus, ele se manifesta nessa multiforma. E quando nós, às vezes, não compreendemos a multiforma de Deus, às vezes a gente fica com meia visão.
A gente fica com meio caminho, meia estrada. E aí quem tem meio não tem um todo. E quem não tem um todo não consegue viver o todo, amém? Isso é uma coisa simples. Se eu tenho metade de um mapa, será que eu encontro o tesouro? Fica difícil, né? Vai que dá sorte, né? E quem depende de sorte, eu acho que não tem muita sabedoria não. Se eu tenho condições de ter todo o mapa, para que eu quero só metade do mapa? Se eu tenho condições de ter uma visão ampla da coisa, por que eu quero só ter meia visão? Então, às vezes, o nosso coração duro, o nosso coração redil, né? Ele acaba fazendo com que a gente fique com meias coisas. Então, às vezes, a gente só enxerga a igreja como essas paredes. E tem gente que é assim, não, a igreja só é isso aqui. E tem gente que vai dizer, não, a igreja só é nós. É só eu que sou a igreja. E o outro vai dizer, ah, não, a igreja só é a gente junto. E sendo que todas essas coisas são a igreja. E Deus fatia isso para que a gente possa entender o todo, amém? Então, o propósito da igreja, Deus tem um propósito para a igreja universal, que eu digo, não a placa da igreja universal, mas quando eu digo universal, eu estou falando da igreja completa, a igreja que contém os lavados, comprados, remidos, selados pelo sangue de Jesus, amém? E aí a igreja é composta por todos que foram chamados, comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, com um propósito de crescimento, desenvolvimento e consolidação. Deus, Ele chamou a minha vida e a sua vida para que nós possamos crescer. Será que você pode dizer comigo? Crescer, desenvolver, consolidar. Então, consolidação é firmeza, é estar firmado, consolidado, estruturado. É como quem constrói a casa sobre a rocha, está firmado, vem o vendaval e ele não cai. Mas o cristão que é levado por qualquer vento de doutrina, que vai para qualquer lugar, qualquer um, leva para ali, agora a moda é isso, aí ele vai, não, agora a moda é aquilo, aí ele vai, não, agora não é mais para ir para a igreja, ele não vai, aí não, agora não dá mais dízimo, aí ele não dá, aí ele, não, agora é para dar, aí ele começa a dar. Então é como se a pessoa não tivesse certeza do que está fazendo. E a palavra de Deus é para a gente poder ter certeza e não viver volátil. Ele vai explicar que a gente a gente não pode viver como aquela pessoa que vive indo e voltando como a onda do mar. A gente precisa ter constância, firmeza, por isso consolidação, desenvolvimento. Por quê? Porque quando nós é enxertado a palavra de Deus em nós, a gente vai crescer, a gente vai desenvolver, a gente precisa desenvolver em nós o evangelho para que sejamos transformados pelo poder da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, para que possamos ser consolidados. E o crescimento, né? O desenvolvimento e o crescimento, que é praticamente a mesma coisa, né? Hoje de manhã a gente estava pregando, assim que terminou, a pastora Tereza me chamou e mostrou ali umas duas parábolas que Jesus estava contando, né? E uma delas ele estava contando que o reino de Deus, né, é semelhante a um homem que joga uma semente na terra e ele vai dormir. E Deus vai dando esse crescimento ao passo que o homem está descansando. E ele não sabe como é que acontece esse crescimento. Mas ele sabe que é certo o crescimento. Porque sementes foram feitas para germinar. Sementes, quando jogadas no solo fértil, é certo que elas vão brotar, crescer, germinar, porque a semente tem a vida. Ela já vem com a vida, a não ser que ela esteja seca, morta, né? Mas a semente, ela foi feita para isso. E quando jogada num terreno, ela logo vai. Você não precisa ficar vigiando. Você já viu algum agricultor jogando a semente e vigiando? Você já viu algum agricultor jogando a semente e torcendo? Cresce, cresce. Não faz isso, por quê? Porque é natural já, a gente já é do nosso conhecimento que sementes boas jogadas em solos bons, é natural a expectativa, a esperança de uma grande colheita. E o reino de Deus é isso, a palavra de Deus é essa semente,
Nós somos esse solo fértil, as pessoas ao nosso redor é esse solo fértil. Eu queria ler com um texto que está lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 15 e 16, com vocês. Ele vai dizer assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, bem auxiliado de toda junta, segundo justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, se nós pegarmos esse texto, nós vamos ver algumas palavras que são chaves aqui, para a gente poder compreender o que Paulo está falando aqui na carta de Efésio. Ele está falando para a igreja em Éfeso, ele está dizendo para eles o seguinte, é a mesma coisa que está dizendo para nós hoje, porque ele está fazendo um ensino, ele está trazendo uma doutrina, ele está trazendo uma visão para nós, uma direção para nós. Tanto era para eles quanto é para nós hoje, porque a palavra de Deus não muda, o projeto dele não mudou, aquilo que ele tem para a igreja do Senhor é a mesma coisa, porque ela foi planejada antes da fundação do mundo, não é algo que foi inventado por alguém quando viu Jesus, é algo que Jesus já veio cumprir, porque ele mesmo planejou antes mesmo de fazer a terra e o céu, antes mesmo de fazer você, ele já tinha planejado todas as coisas. Ele vai dizer de que todo o corpo bem ajustado. Ele está falando de um corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta. A junta é o Espírito Santo de Deus. Quando nós queremos olhar para o corpo humano e pegar esse braço e colocar ele no tronco, o que liga o meu braço ao meu tronco são os ligamentos, os tendões, para poder fazer a junção. O que nós precisamos entender é que para ter um corpo bem ajustado, uma igreja bem ajustada, é através do Espírito Santo de Deus. Porque se nós não estivermos bem ajustados pelo Espírito Santo de Deus, se nós não estivermos alinhados, consolidados com o Espírito Santo de Deus, debaixo da mesma visão, debaixo da mesma liderança, com os mesmos objetivos, nós vamos ter um colapso. Como é que se faz esse colapso? É a mesma coisa que a minha perna direita, ela quer ir para frente, a minha perna esquerda, ela quer ir para trás, o meu braço, ele quer ir para o outro lado, e o outro braço quer ir para o outro lado. Para onde o meu corpo vai? Meu corpo não vai conseguir ir para canto nenhum. Essa palavra está dizendo que a cabeça desse corpo, da igreja, é Cristo Jesus. Você pode repetir comigo? A cabeça desse corpo é Cristo Jesus. Cristo é o cabeça do corpo. Então perceba que a cabeça, ela pensa para que o corpo execute, a cabeça planeja para o corpo poder executar. Então se eu vou fazer uma encenação aqui, então se eu quero andar em câmera lenta, eu vou planejar como fazer isso, embora não seja, tem gente que faz isso muito melhor, viu? Não vão rir não. Tem gente que vai fazer isso com maestria, né? Imita o robô, faz um monte de coisa. Mas eu quero andar em câmera lenta. E para mim andar em câmera lenta, quem vai comandar todos os membros é quem? É a cabeça. É a cabeça que vai dizer como vai fazer esse movimento, né? Para poder a gente fazer. Então eu vou fazer de câmera lenta. Entendeu? Aí o corpo obedece. Se eu quero ir rápido, então eu corro. O meu corpo obedece. Então nós como corpo, nós temos que obedecer ao Senhor. Nós como corpo, nós temos que obedecer os princípios, as regras, os valores pré-definidos por Deus para nós, igreja do Senhor. Não pode um braço começar a dizer, ah não, eu quero ir para ali. A perna começar a falar, ah não, vou para lá. Ah não, outra perna, não, eu quero ir para ali. Senão a gente não vai para canto nenhum.
Então, o propósito da igreja, a igreja tem um propósito, a igreja tem um projeto, Deus já desenvolveu esse projeto, Deus já desenvolveu esse plano, e é feito particularmente através daquilo que Ele planejou, não do que o corpo planeja. Nós como igreja, nós temos que executar apenas aquilo que o Senhor já determinou. E nós podemos ver que o auxílio de toda junta, e quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai ajustando, falando com o braço: olha braço, tu está ligado no corpo, que está ligado na perna, que está ligado num pé, que está ligado numa mão e que está ligado numa cabeça. A cabeça que pensa para que todo mundo possa fazer esse ajuntamento. Então, dessa mesma maneira, assim é com nossa vida individual. Se eu estou falando da igreja como um organismo vivo, agora vamos pensar também em nossa vida pessoal. Quando nós, individualmente, recebemos de Cristo princípios, regras, valores, não é para ser da nossa cabeça, é para ser dos princípios, valores e regras baseado em quê? Na palavra de Deus. E pela ação do Espírito Santo na minha vida, Ele vai mudando o meu coração, a minha maneira de pensar. Isso é, se eu deixar. Se você não deixar, você vai ficar só com metade do plano, metade da visão, metade do projeto. E aí pode ser que demore 40 anos para chegar num lugar que demoraria só 2 meses de viagem. E tem gente que fica nisso, parece que lê a Bíblia, o Antigo Testamento, e não consegue observar tudo aquilo que aconteceu no passado, que aconteceu para aquelas pessoas e que se repete ainda hoje. Por quê? Porque você acha que o povo teimoso era só aquele povo que saiu do Egito? Diga misericórdia. Porque muitas vezes o teimoso tem sido nós. Muitas vezes o Senhor está dizendo: meu filho, você precisa ter um coração mais mole, você precisa ser mais obediente, você precisa parar de reclamar, você precisa parar de murmurar, você precisa parar de olhar só as coisas ruins. É por isso que não está acontecendo nada na sua vida, porque você só olha coisa ruim, você só atrai coisa ruim, você só busca coisa ruim. É por isso que só acontece coisa ruim. E as pessoas parecem assim: não, Deus não me ama. Deus ama, meu amado. Deus te ama tanto que Ele deixou a sua glória, criou tudo que tem aqui para você viver, fez tudo que você não podia fazer, mas o básico que era para você só obedecer, você acha que você tem que fazer do seu jeito. Aí acaba que fazendo o quê? Mete o pé pela mão, dá tudo errado, e depois a culpa é de quem? Quando não é de Deus, é de Satanás. Entendeu? Porque quando, assim, a culpa é do diabo. Conhece esses irmãos? Diga misericórdia. Tem uns irmãos que a gente vai conversar com eles começam assim, ó: a culpa é do diabo. Aí quando dá fé, ele diz assim: a culpa é do outro. Não, a culpa é de Deus, Deus não quis. A culpa é de todo mundo, ele só não consegue dizer: a culpa é minha. Ele nunca consegue dizer assim, ó: não, a culpa é minha, eu é que sou responsável, se aconteceu isso, e estava debaixo da minha responsabilidade, então a culpa é de quem? Minha. Ele não consegue. Sabe por quê? Porque ele é o cabeça. Ele não quer ser o braço, ele não quer ser a perna, ele não quer ser a mão, ele quer ser a cabeça. Porque Cristo realmente não teve pecado, mas o braço, o corpo, está com pecado. E precisa ser transformado, precisa ser quebrado, precisa ser anulado, precisa ser vencido. E tem coisas da velha natureza que precisam ser deixadas para trás na vida da igreja. Então, quando nós olhamos para a igreja, aqui como indivíduo, nós sabemos que temos planos, nós temos projetos, nós temos sonhos individuais. Assim como Deus tem um projeto para a igreja dele, de forma global, Deus também universal, Deus também tem um projeto de forma individual para você. É por isso que Ele te deu dons, talentos, Ele te colocou numa casa, numa família, numa rua, num trabalho. Ele tem permitido várias situações na sua vida, tem te treinado, te capacitado, tem colocado o Espírito Santo de Deus em você, para que você possa cumprir e desenvolver o seu chamado, o seu projeto que Ele tem para ti.
Você tem que aprender a olhar para o projeto que Deus tem para você de forma individual também, porque você que faz parte de um todo, está ligado a outras pessoas pelo Espírito Santo de Deus, mas também você é um ser individual que tem sonhos, projetos, e o que é que você tem feito com seus sonhos e projetos que você tem colocado diante de Deus? Muitas vezes nós, como igreja, de forma individual, nós estamos tentando só enxergar o individualismo. Nós não enxergamos o todo. E quando não enxergamos o todo, nós às vezes também só enxergamos o todo e também não queremos olhar o individual. E aí a gente dá a sorte para outras pessoas. É como se a gente dissesse assim: não, eu não quero estar no controle, eu quero deixar o controle para outra pessoa. E isso não é o que Deus planejou. O que Deus planejou é que eu e você possamos assumir o controle, que antes estava na mão do inimigo, mas agora voltou para a minha mão e para a sua mão. Por isso que ele diz: escolhe o bem e não o mal. Se antes a igreja do Senhor não conseguiria escolher o que era bom, só porque estava inclinada a escolher só o errado, porque antes era escravo do pecado, agora uma vez restituído, perdoado, lavado, remido, comprado pelo sangue de Jesus, liberto de toda a imundícia do pecado, agora foi restituído de novo a autoridade dada por Deus para você escolher novamente, poder escolher novamente entre o certo e o errado. Agora, não fazer nada, não tomar uma atitude, não puxar isso para você, é a mesma coisa que aquele povo no deserto fazia quando dizia: a gente era melhor quando a gente estava como escravo. Era mais legal, porque lá a gente comia carne, a gente não precisava pensar, a gente não precisava fazer nada. A gente vivia como escravo, sabia que tinha que trabalhar, se não trabalhasse apanhava, ficava com fome, então a gente só trabalhava, fazia o que outros mandavam para a gente. E aí, como igreja do Senhor, o Senhor não chamou eu e você para sermos outra vez atemorizados, escravos de Deus. Por isso que ele vai dizer: eu não vos chamo mais de servo. Deus estava dizendo: eu não os chamo de escravos. Porque eu não quero escravos, eu quero filhos, eu quero amigos. Porque o escravo não sabe os planos, o projeto do seu Senhor. Mas para vocês eu tenho contado os mistérios, as maravilhas, o secreto, o escondido. Tenho revelado o projeto de Deus para você. O que Deus tem para a igreja como um todo, a igreja individual. Deus tem dado a cada um de nós para chamar eu e você de amigo. Para que nós possamos escolher entre o certo e o errado. Se você não encarar a responsabilidade que foi dada para você, alguém vai decidir por ti. Se você não decidir por você, alguém vai. Alguém vai decidir por você. É por isso que você precisa encarar como igreja a sua responsabilidade, o propósito que Deus deu para você. O Senhor chamou a mim e a você para brilhar. O Senhor chamou eu e você para poder fazer a nossa caminhada, a nossa jornada segundo as suas leis, propósitos, a sua verdade, a sua palavra. É por isso que Ele enviou o Espírito Santo de Deus para mim e para você, porque nos capacita para toda boa obra. Nos ilumina para que nós possamos escolher. Aqui não tem ninguém que possa ser dito: ele é inocente, ele não sabia. Sabe sim. Deus colocou um tribunal no seu coração. Deus colocou um tribunal em você, na sua mente. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Você só não tem coragem de admitir que está com o controle na sua mão, porque você tem medo da consequência. Só que Deus não quer você com medo. Deus quer você feliz, livre, ativo, vivendo a liberdade que Ele tem para você. Porque o que Deus tem, o melhor de Deus ainda está por vir.
Podemos alguns aqui dizer: ah, mas eu já avancei, eu cresci, eu estou bem ajustado. Deixa eu te dizer, meu amado, olha, ainda tem muito mais. Ah, mas eu já vivo maravilhosamente bem, o Senhor me tirou debaixo da ponte, eu já estou na minha casa, o Senhor me livrou da cachaça, eu já não bebo mais. Ah, o Senhor me livrou do vício tal, eu agora também já não estou movido. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, ainda tem mais. Ah, minha família estava destruída, mas agora a minha família está restaurada, e agora eu já vivo, agora eu já posso me acomodar. Deixa eu dizer, não se acomode não, porque a acomodação não é de Deus. Deus nos chamou para crescer. Será que você pode declarar comigo essa noite: crescer? Eu vou crescer. Eu fui chamado para crescer. Você foi chamado para crescer, para multiplicar. Sabe, tem uma cena que sempre me chama a atenção quando eu paro e penso sobre crescimento, sobre multiplicação. É a cena quando Jacó vai abençoar os filhos de José. Ali estava Manassés e Efraim na frente dele. Manassés o mais velho, Efraim o mais novo. Mas a bênção da primogenitura, que era uma bênção dobrada, diga comigo, bênção dobrada, era para o mais velho. Era para aquele mais velho. Mas sabe o que aconteceu? Aquele homem começa a lembrar a promessa que Deus tinha feito para o seu pai Abraão, para o seu avô Abraão. E Deus disse para Abraão: eu farei de ti uma grande nação, eu multiplicarei os teus descendentes, serão numerosos. A mulher dele era estéril, ele já tinha mais de 90 anos. Como poderia uma coisa dessa acontecer? Diga: milagre. E Deus tem todo o poder para fazer milagre. E aí ele vai e diz assim: olha, e ele começa a descrever: você vai ser numeroso, vocês não emprestarão, vocês não vão pedir emprestado, mas vocês emprestarão, eu vou multiplicar vocês, ninguém vai deter vocês, vocês vão conquistar, vão ampliar, vocês vão dominar. E aí ele investe as mãos. Aí muitas pessoas pensam: ah, mas não faz sentido porque ele investe as mãos. Faz todo sentido quando a gente olha nos pormenores. Manassés significa: Deus me fez esquecer do meu sofrimento. Agora deixa eu perguntar para você: será que Deus está querendo fazer você esquecer? Deus não nos chamou para esquecer de nada, meu amado. Deus nos chamou foi para lembrar das suas promessas. Deus não te chamou para você viver como se o sofrimento fosse a última coisa que aconteceu com você e você ficasse preso neles lá no passado. Deus não te chamou para você ficar se lamentando: ah, não, porque eu nasci numa família pobre, o meu pai me deixou, ah, porque o fulano não sei o quê, ah, porque meu marido, ah, porque minha filha, ah, porque não sei quem. A gente sempre tenta arrumar um problema do passado para justificar o nosso presente, para dizer o porquê da nossa desesperança do futuro. Só que essa noite aqui eu vim dizer para você, meu amado, esse dia chega para você. Chega para você ficar preso num passado que você fica tentando esconder, esquecer, ou você fica preso lá porque você quer justificar alguma coisa. Você precisa se levantar com coragem, com ousadia, porque você foi chamado para multiplicar e não para esquecer. Deus te chamou foi para emprestar e não para pedir emprestado. Deus te chamou foi para brilhar, não para viver escondido dentro de uma caverna. Então muitas vezes nós temos vivido de maneira equivocada, simplesmente porque não enxergamos a palavra de Deus, o projeto, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Deus tem um propósito e um projeto para a tua vida. E se você disser: Senhor, eis-me aqui, eu quero que aconteça na minha vida, Ele vai fazer, Ele vai te mostrar. Efraim, muito pelo contrário, quer dizer multidão. Multidão. Multiplicação.
E aí quando ele falando e descrevendo, parece que eu entro na cabeça de Jacó, de Israel, e recebe, minha filha, seja cheia em nome de Jesus, receba a cura. E quando ele falando aquilo, eu entro na cabeça daquele homem, eu fico pensando, ele estava lembrando da promessa. Você será numeroso, você será multidão, você será multiplicado, ninguém vai poder te resistir, nada vai poder impedir. E aí, o que acontece? Ele vai e investe as mãos e abençoa aquele menor. Você é abençoado por Deus. Você é abençoado por Deus. Deus chamou você. Deus tem chamado você, Deus tem chamado você, Deus tem gritado por você, mas se você não ouvir a voz de Deus, se você não abrir seu coração para o Senhor, se você não dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero, Senhor, eu confio, eu preciso, não adianta, irmãos. Vir à igreja, tem alguma coisa mística em vir à igreja? Nada. Se você não vier com o coração da maneira que é para vir, se você não souber o que você tem que oferecer, se você não abrir para receber, não adianta de nada. Agora continue vindo, é melhor do que ir para outros lugares. Quando você pensa, isso não está acontecendo nada nessa área da minha vida, você precisa parar e refletir. Você precisa parar e refletir e pensar, olha, tem alguma coisa errada aqui, eu estou fazendo errado, eu tenho alguma coisa aqui que eu preciso fazer diferente. De manhã eu usei um exemplo que sempre eu penso como eficiência. Eficiência é uma coisa que eu aprendi, né, e que eu uso isso muito. Eficiência é você fazer mais com menos. Será que você pode declarar isso essa noite? Eficiência é fazer mais com menos. Sabe que quando eu boto muita força num lugar, eu já faço o seguinte, espera aí. Tem alguma coisa errada. Estou fazendo força demais. Não quer dizer que eu não vá fazer nada, tem que ter esforço. Mas quando eu estou forçando demais, e está exigindo muito, é porque tem alguma coisa errada. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu não estou fazendo de maneira correta, não estou fazendo de uma maneira coerente. Um dia desse, esse portão aí, que é muito pesado, os irmãos aí que abrem e fecham esse portão, sabe? Depois você também pode ir lá conferir, tenta lá mexer ele, que você vai ver que o portão lá parece que é feito de chumbo. O portão é pesado. Ele já por si só exige que você tenha força. Depois que você descola ele, por causa das rodinhas, ele até vai mais na manha, você já começa a usar menos força, mas você tirar ele do zero é pesado. É pesado. E um dia desse estava ali, 3, 4 pessoas lá, tentando puxar o bicho, aí olhando e o pessoal fazendo força. Aí quando eu fui para pegar no bicho, eu disse assim, rapaz, não pode, 4 homens desses, tem alguma coisa errada. Aí eu saí, estava todo mundo lá de dentro, eu saí. Quando eu saí, eu olhei lá para fora, tinha um pino. E o portão estava atravessado nesse pino. Não ia abrir nunca, ia ter que quebrar tudo para poder abrir. Aí eu disse, para, é só empurrar aqui. Aí a gente só fez assim, aí o portão voltou para o canto, e aí você empurra o portão, e aí o portão abre. É uma coisinha de nada. E às vezes a gente está botando tanta força numa coisa, fazendo muita força numa coisa, e dando todo o gás numa coisa, fazendo uma força desnecessária, e às vezes só precisava de uma coisinha de nada, era só parar um pouquinho e observar. Era só parar um pouquinho e dizer, rapaz, se eu tenho alguma coisa de errado, será que eu estou aqui com Jesus? Será que o Espírito Santo de Deus está comigo? Será que eu estou fazendo do jeito certo? Será que eu entreguei? Será que a motivação do meu coração está correta? Será que aquilo que eu estou fazendo está dando certo, porque vai dar certo desse jeito? Aonde eu vou chegar fazendo isso? Então quando nós paramos às vezes para pensar, a gente precisa olhar para nós.
Precisamos olhar para nós, para o nosso coração, porque Deus tem um propósito para a igreja dele. O Senhor tem um propósito para nós, o Senhor tem um propósito para a igreja. A igreja é um movimento de pessoas que começam uma caminhada, uma jornada, as que estão se firmando e as que estão mais maduras. Aqui nessa noite tem pessoas que estão se firmando, tem outras que estão mais maduras, tem outras que estão na metade do caminho e está tudo certo. Não tem nada de errado. No dia que a trombeta tocar, o importante é o seu nome estar escrito no livro da vida. Ele não vai perguntar, esse aí sabe tudo, esse aí não sabe nada. Não, não tem isso. Lá ele vai chamar o seu nome escrito no livro da vida. A diferença de mais maduro para menos maduro aqui na terra é que o mais maduro vai conseguir viver o melhor de Deus hoje. O mais maduro vai conseguir desfrutar de uma vida melhor hoje. O mais maduro vai conseguir brilhar mais a luz do Senhor, vai conseguir ajustar mais coisas na sua vida, vai ter menos problema, menos dor de cabeça. Não quer dizer que você não vá ter. Tem um outro experimento que eu acho muito interessante, que eu vi esses dias atrás, é um experimento seguinte. Muitas vezes nossa cabeça pensa assim, não, eu quero confortável, eu quero estar estável, eu quero a estabilidade. Isso é uma coisa comum para a gente, mas o projeto de Deus não é esse para nós. Nós crescemos através do estresse, nós crescemos através dessas movimentações. Se você fizer e olhar no YouTube aí, isso que eles fizeram, eles pegaram algumas plantas. E o Senhor usa muito planta na Bíblia, né? Ele plantado junto aos ribeiros. Você que está ali junto aos ribeiros, você é a planta, enxertado em mim, eu sou a videira. Então Deus usa muito isso. Por quê? Porque a gente precisa entender algumas coisas da natureza. Porque aquelas leis da natureza, elas também se aplicam no mundo espiritual para nós. Elas são regras que se aplicam também na nossa vida de maneira espiritual. Quando nós observamos aquele teste, eles criaram uma estufa. Estufa é um ambiente controlado, onde tudo é perfeito. Diga perfeito. É o céu. O céu é perfeito. Lá é perfeito. Mas na terra, não. Na terra tem uns negócios meio estranhos. Nós estamos aí na luta, mas vai dar certo. E aí o que é que acontece? Nessa estufa, os homens plantaram lá uma vegetação, fizeram uma mata. E nessa vegetação eles plantaram plantas pequenas, médias e grandes. As plantas começaram a crescer, elas plantaram do zero e elas cresceram. E quando chegaram em determinado ponto, elas caíam sobre si. Elas não suportavam o peso dos seus galhos, o peso das suas folhas. A sua estrutura era frágil. Diga comigo, frágil. É isso que nós precisamos entender. Estruturas perfeitas criam indivíduos frágeis. Os ambientes que você está tentando se esconder e criar uma redoma, onde não vai chegar problema, onde não vai chegar um desafio, onde não vai chegar uma coisinha, vai fazer você ser frágil, vai fazer você ser alguém fraco. E aí eles caíam, as árvores caíam, quebravam sobre elas mesmas. Agora quando nós olhamos para a natureza, nós vamos ver um coqueiro. O coqueiro fica na beira da praia. Nós estamos aqui no Ceará. O Ceará é o paraíso do kitesurf. E aqui a gente tem ventos até de 65 quilômetros por hora. Quando tem chuva, esses ventos até aumentam. E quando tem tempestade, aí é que piora mais ainda. Então, você pega um coqueiro daquele, as raízes são profundas, ela cria uma bola lá e ela consegue ficar em pé, e a tempestade vem, ela dobra, mas ela não quebra. Por causa do quê? Do estresse,
das tempestades anterior. Enquanto ela estava crescendo, ali estavam as estrias do crescimento. E ela ia crescendo, e ali as estrias do crescimento. Aquelas estrias fazem o tecido ficar mais grosso, faz aquela estrutura ficar mais sólida, ficar mais robusta, unida, estável, fica ajuntada. E ali o vento, as intempéries, o vento forte, a tempestade não conseguem destruir. Sabe, lembra aquela passagem quando Jesus ensina na parábola, a casa feita sobre a rocha. Vem a tempestade, a chuva, o vento forte, mas a casa não cai. Às vezes nós queremos ir para um lugar perfeito, achando que esse lugar perfeito vai fazer com que eu e você estejamos protegidos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, é melhor estar no meio de uma guerra, onde 1000 estão caindo do meu lado, 10.000 caindo do outro lado, mas o Senhor comigo, do que eu sozinho, escondido dentro de uma caverna, em paz. Porque o melhor não é essa paz enganosa. O melhor é a presença de Deus que nos guarda. É a presença de Deus que é preciosa. É o que garante o nosso futuro. É muito melhor, meu amado, estar no deserto, morando em cabanas, mas que de noite o Espírito Santo de Deus se transformava numa coluna de fogo e dizia: eu vou aquecer você. E de manhã ele viria como uma nuvem, dizendo: eu vou guiar você, e eu vou proteger você do sol, não vou deixar você se queimar. E quando de manhã cedo, antes de você acordar, ele já vinha como pão que descia do céu, para você só sair da sua tenda e ir lá colher, para prover a tua alimentação. É muito melhor estar no deserto, vivendo na presença de Deus, do que escravo do diabo lá no Egito. É muito melhor estar no deserto, porque no deserto nós estamos a caminho da terra prometida, do qual o Senhor tem conduzido eu e você. A terra prometida, ela é real, ela está vindo e ela vem para nós. Mas nós precisamos entender que guerreiros fortes têm cicatrizes. Essas cicatrizes em nós é como as estrias dessas árvores. As estrias que fortalecem as árvores, elas vão poder, se a gente pudesse conversar com a árvore, a gente ia poder dizer ela, ia perguntar para ela e ela ia responder para a gente: olha, essa daqui foi da chuva tal, essa daqui foi daquele verão do ano tal, essa daqui foi daquela ventania, daquele dia tal. É igual você, meu amado. Eu e você temos passado por desertos, temos passado por tempestades, temos passado por problemas, temos passado por situações difíceis, e ela tem deixado cicatrizes, mas essas cicatrizes não é para você esquecer, elas servem de testemunho para você crer que Deus tem estado contigo no momento difícil, no momento da dor, no momento da dúvida, no momento que você pensava que estava sozinho, o Senhor estava com você, te protegendo, porque guerreiros têm cicatrizes para contar. Guerreiros têm cicatrizes para mostrar. Não existe aquele meninozinho criado pela avó no apartamentozinho. No dia que ele vai para a escola, ele gripa e quase morre, porque o menino é Nutella. Não tem anticorpo, o sistema imunológico dele é frágil. Mas o menino que às vezes é criado na rua, pega tudo do chão, bota na boca, que só a misericórdia. Se não fosse a graça de Deus, você nem como é que o menino está vivo. Mas aquele menino cresce pela graça de Deus, aquele menino cresce com saúde, vem a juventude, ele aprende que não vai botar nada na boca, ele aprende ali os seus anticorpos, aí todo mundo gripa, mas o menino nem gripa mais. O vírus faz morrer quando entra nele. Por quê? Porque é assim.
É assim que acontece quando nós estamos alicerçados. Uma igreja alicerçada com o Espírito Santo de Deus. Uma igreja bem ajustada com o Espírito Santo de Deus. Uma igreja que segue a cabeça como um corpo obediente. Ela vai atingir os seus objetivos, os seus propósitos. E a luz de Cristo vai brilhar em nós. E nós daremos muito fruto. Eu não sei se você está pronto para isso, meu amado, mas o Senhor está te chamando. Existe um testemunho, saúde. Existe um testemunho que eu vi esses dias nas redes sociais que me chamou a atenção. Todo mundo aqui conhece o Caetano Veloso, né? Já ouviu falar, né? Tenha medo não, irmão. Ninguém vai dizer que você é desviado não, viu? Caetano Veloso é um artista. Ele não é evangélico, não é um artista comum da música popular brasileira. E ele, ultimamente, nesses últimos tempos, eu não sei se você viu, ele estava cantando algumas músicas cristãs, algumas músicas evangélicas. E eu estava achando estranho aquele negócio, de assim, rapaz, os caras estão cantando até música e tal, mas quem somos nós para julgar, né? Às vezes o cara está adorando melhor do que outras pessoas, porque adora com o coração. E aí aquilo me chamou a atenção, e um dia desse eu vi o testemunho de uma pessoa entrevistando o filho dele. O filho dele é cristão e ele é um compositor gospel hoje do nosso meio evangélico. E ele estava sendo entrevistado e a entrevistadora perguntou para ele: como que você chegou no evangelho? Como é que você chegou na igreja? Como que você conheceu a Deus? Como que você chegou até a igreja? Como que isso aconteceu? E aí aquele menino pegou e olhou e disse assim: olha, quem me levou foi a minha babá, a menina que cuidava de mim, a pessoa que cuidava de mim. Quando ela ia à igreja, ela me levava. E aí, quando eu era pequeno, aquela mensagem, ela caiu no meu coração. Eu senti algo diferente naquele dia. E desde aquele dia, eu tenho um relacionamento com Deus. E nós vamos vendo que esse relacionamento que começou por alguém levar, pelo um simples levar à igreja. Talvez ela não tivesse nem com essa intenção, não sei. Mas talvez ela não tivesse nem com essa intenção de levar para evangelizar. Talvez ela estivesse levando só para ela ir. Porque talvez essa criança, por causa dos seus pais serem artistas, ela devia ser criada somente pela babá, por causa da agenda agitada do pai, de todo o tempo viajando, cumprindo o turnê. E aí a mulher ia para a igreja e de repente até levava ele. Talvez até de forma despretensiosa. E de uma maneira simples ela levou ele para a igreja e aquela semente caiu num solo fértil. E aquela semente brotou. E ela cresceu. E hoje aquela casa tem um testemunho de uma pessoa. E hoje nós podemos ver o seu pai cantando louvor ao Senhor. Nós podemos ver pessoas naquela família, como se a luz tivesse chegado lá. Se eles vão ser iluminados ou não, aí já não é mais com a gente, é com o Senhor. Então nós precisamos aprender que às vezes são gestos simples. Às vezes nós pensamos como igreja que precisamos ser teólogos, conhecer a Bíblia de cabo a rabo para poder fazer a obra de Deus. E às vezes a gente só precisa fazer uma coisa muito simples: convidar alguém para vir à igreja. Convidar alguém para ir num grupo de crescimento. Convidar alguém para ir numa vigília. Convidar alguém para ir num culto de oração. E às vezes a gente quer sentar a pessoa num canto e quer botar a Bíblia todinha dentro da cabeça da pessoa, ao invés da gente só simplesmente fazer uma coisa sem muito esforço, sem muita pretensão, apenas dizer: vamos para a igreja comigo. Vamos para a igreja comigo hoje.
Vamos no meu grupo de crescimento. Tem pessoas que acham que grupo de crescimento é um lugar onde tem que tacar estudo nas pessoas. Bota estudo e faz vigília e nem precisa disso. Deus trabalha numa simplicidade tão grande que Ele colhe até onde Ele nem plantou. E às vezes a gente quer botar tanta dificuldade, quer fazer um negócio ser tão difícil, botando tanta força. E às vezes é uma coisa tão simples. Chegar para alguém e dizer: vamos para a igreja comigo. Você chega para um amigo, para um parente, para o pai, para a mãe, para um tio, e chama ele para vir num ambiente onde o próprio Espírito Santo de Deus vai fazer o trabalho dele. Sabe qual é o trabalho do Espírito Santo, meu amado? É fazer o que eu e você não conseguimos. É convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele não convencer, você pode passar 5 horas falando. Você pode passar 5 dias ensinando. Sabe o que é que vai acontecer? Nada. Você só perdeu o seu tempo. É que nem eu aqui essa noite. Eu não vim aqui pregar pensando: eu vou lá convencer as pessoas. Eu vou lá juntar alguns versículos, algumas palavras e fazer uns efeitos para convencer algumas pessoas, como se eu tivesse a fim de animar você. Aqui o objetivo não é esse. Eu venho aqui essa noite, como todas as vezes, sabendo que eu vim pregar uma palavra que não é minha. Eu vim falar de um reino que não é meu. E eu sei que o convencimento e a ação principal de tudo aqui não é minha, é do Espírito Santo de Deus. É Ele que está aqui no nosso meio. É Ele que tem tocado no teu coração, na tua mente, na tua vida. É Ele que tem te convencido, te mostrado, te revelado aonde você precisa melhorar, o que você precisa fazer. É Ele que está te chamando, é Ele que está batendo na porta do teu coração, te chamando para uma nova vida. É Ele que está acendendo a chama e querendo te trazer para perto. Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos a chama, estamos perto da fogueira, nós queremos ficar na fogueira. A gente não vem na igreja no domingo, na terça, numa vigília, num culto de ensino porque a gente é religioso, não. Ou porque a gente está tentando agradar a Deus, não. Não, a gente vem para cá, sabe por quê? Porque a gente sabe que aqui tem uma fogueira acesa. A gente sabe que aqui o Espírito Santo de Deus está tocando em cada um de nós. É pelo poder do Espírito Santo de Deus, é pelo calor do Espírito Santo de Deus que aquece os nossos corações, que aquece a chama em nós. É dele que nós precisamos. É por causa dele que nós estamos aqui. É por isso que nós precisamos chamar as outras brasas que estão lá fora para cá, para poder elas pegarem fogo junto com a gente. É por isso que o GC é tão importante, porque às vezes a pessoa tem barreira, está ferida, não quer vir na igreja, mas ela vai na tua casa, vai na casa do amigo teu, ela sai para algum canto com você. Aprenda a fazer o propósito de Deus, aprenda a cumprir aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você. Aprenda a exercer o seu chamado no reino de Deus. Faça de forma simples, faça de forma simples, sem querer fazer pelo seu poder. Só ame as pessoas e chame elas. Faça o que Deus pede. Quando eu chamo de brasa e falo de brasa, eu lembro de Isaías. Isaías era um homem profeta. Deus chamou ele, colocou ele lá no céu, arrebatou Isaías. Isaías estava agora diante de Deus, olhando para aquele alto e sublime trono. Quando ele estava olhando para aquele alto e sublime trono, ele disse assim: meu Deus, eu estou vendo Deus. Jesus, eu vou morrer. Porque ele sabia que ninguém podia olhar para Deus. E aí, lá diz que ele estava no alto sublime trono, as orlas do sua veste encobria todo o templo, enchia todo o templo, e os serafins voavam, e ele viu tudo aquilo. Mas o que a parte que chama mais atenção é quando Deus olha para ele e pergunta: quem há de ir por nós? A quem enviarei?
Quem é que vai falar para as pessoas do meu amor? Quem é que vai chamar as pessoas para essa brasa viva? Quem é que vai atrás dos perdidos da casa de Israel? Quem é que vai atrás daqueles que precisam ser alcançados pelo amor de Deus? Muitas vezes nós começamos a buscar só pessoas parecidas com a gente, do nosso mesmo nível. Se o cara bebe, você já não consegue mais nem falar com ele, porque você tem medo de se contaminar. Misericórdia, Jesus. Nós precisamos aprender que o que contamina o homem é o que sai do nosso coração. O que contamina a nossa vida é o que sai do nosso coração, é o que sai da nossa boca, é aquilo que nós praticamos. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui tem pessoas que foram chamadas, lavadas, remidas pelo sangue de Jesus. E é isso que nos faz perfeitos diante de Deus, aceitáveis diante de Deus. E agora, uma vez chegados em amor ao Senhor, Deus tem um projeto para mim e para você. Quero te convidar a ficar de pé, meu amado.